Esse é o seu programa Top 5 com dicas literárias de obras cristãs de relevância. E hoje nós recebemos aqui um grande especialista para debatermos o tema teologia e história. E o nosso convidado de hoje é o professor Eduardo Leite, ele é teólogo, historiador, mestre e doutorando em História pela Universidade Federal de Mato Grosso. Professor Eduardo Leite, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo aqui do Top 5. Obrigado, Valmir. Para mim é sempre um prazer estar debatendo, conversando sobre esses temas aí de grande relevância e importância para nós. Então, hoje nós vamos, como de costume aqui no nosso programa, nós vamos tratar aí de dicas literárias, é o nosso Top 5, e é sempre um grande desafio poder selecionar obras, dentre tantas obras que foram produzidas, principalmente sobre essa temática, que é teologia e história, ou história do cristianismo. Como foi esse processo aí de selecionar essas 5 obras mais importantes para você, que eu tenho certeza que elas estavam aí dentro de um conjunto bem maior de obras que você leu ao longo da sua formação na área de história. Como é que foi esse processo para você? Foi fácil ou foi difícil? Nossa, foi um grande desafio, porque a gente tem a impressão que vai ser tranquilo, né? Nossa, mas quando a gente depara com esse arsenal, com esse grande volume, é uma biblioteca, né, de obras sobre a história do cristianismo, não só contemporâneas, mas muito antiga. Tem obras aí de mais de 300 anos, né? Então, eu me pautei muito pelo fácil acesso, pela qualidade das obras, pela utilidade que elas têm, inclusive nos currículos acadêmicos, né? Então, assim, eu tentei, confesso que tentei unir esse acesso, esse fácil acesso com a utilidade, com a qualidade de conteúdo, mas não foi fácil. E não vai ser uma lista fechada, né? Não tem como. Não é fechada. É aquela coisa que nós temos dito aqui, ela não é fechada e também não é unânime. Obviamente que são as suas percepções, é sempre importante nós dizermos aqui, aqueles que têm nos acompanhado nesse nosso programa aqui do Top 5, que obviamente que não se trata de uma lista unânime, é óbvio que existem muitas outras obras que são importantes, mas é importante destacar que essa é a perspectiva das obras que o professor Eduardo aí tinha da sua leitura e que está apresentando para nós. E a intenção é realmente que sirva como norteador para todo aquele que quer fazer uma leitura abrangente e aprofundar nessa área que é tão importante e significativa para a história da teologia e para a própria formação do pensamento cristão, que é estudar a história. E é sobre isso, professor Eduardo, que eu quero já começar. Nós fazemos esse bate-papo aqui inicial, antes de apresentarmos os nossos livros, ou os livros que você separou para nós. Vamos aqui destacar qual que é a importância do estudo dessas disciplinas auxiliares à própria teologia, mais especialmente a teologia sistemática e a teologia bíblica. Qual que é a importância dessas disciplinas auxiliares, como a antropologia, como a filosofia, e nesse caso, qual que é a importância aí da compreensão da história para o estudo teológico? Bom, Valmir, é uma pergunta muito importante. Sempre a gente a gente sempre esclarece isso no início dos cursos História do Cristianismo ou História da Igreja no currículo acadêmico, né, nos cursos de teologia. Uma vez que a gente compreende que o trabalho, ou que o historiador, os professores de história, os pesquisadores nessa área, eles trabalham muito para compreenderem determinados pontos ou fatos históricos, né? Então, compreendendo que eles constroem a partir de ferramentas e métodos, a partir de documentações ou a partir de instruções que recebem, eles constroem narrativas plausíveis sobre determinados eventos históricos. Uma vez que eles fazem isso com rigores
reconhecíveis, né, como úteis ao pensamento salutar, ao pensamento honesto na academia, torna-se útil esse produto acabado dele para a construção de um raciocínio teológico para determinado tempo. Então, o historiador e o teólogo, nesse caso bem específico que eu estou falando, né, poderia falar de outras disciplinas auxiliares, mas eles trabalhariam em conjunto para a compreensão da estrutura de pensamento, das ideias, da formação das ideias naquele período, né? Para não incorrer, inclusive, em erros de interpretação social ou do tempo, né? Para não colocar, por exemplo, vamos trocando aqui em miúdos, né? Para não colocar na boca de Agostinho o que não caberia nunca. Para não colocar nas palavras de Lutero termos, por exemplo, que são inviáveis para aquele período. Agostinho não conheceu a democracia como nós conhecemos. Ele conheceu, por literatura, a democracia ateniense, talvez, a grega, né? Mas não a nossa democracia. Não as nossas questões não estão para ele. E o historiador, sobretudo os historiadores que lidam com o cristianismo, eles dão essa noção, eles auxiliam na compreensão do pensamento cristão no tempo. Acho que isso é muito importante. E é exatamente esse aspecto tão relevante ter como premissa, principalmente aquele que nós estamos aqui falando para um público, obviamente que tem uma leitura abrangente, mas mais especialmente para aqueles que estão estudando essa área, que é a área teológica. É importante destacar essa relevância do estudo da história, porque a teologia ela tem, né, ela é feita em um chão histórico, em um contexto histórico, e você não consegue compreender as discussões teológicas hoje se nós não fizermos esse regresso histórico, entender todo o panorama social, político e até mesmo econômico dessas épocas, né? Então, é por isso que essa disciplina, a história, compreender a história dentro daquele ambiente em que essa teologia ela foi produzida, daí a relevância de trazermos isso para a nossa reflexão. Isso vale para a própria discussão da teologia em si, não é, professor Eduardo? Mas a própria compreensão das escrituras. Quando nós vamos para as escrituras, o primeiro elemento que nós utilizamos para compreender o sentido daquele texto bíblico é exatamente fazer análise daquele contexto histórico em que ele foi produzido, não seria isso? Sim, sim. Então, por exemplo, se a gente pega o trabalho dos historiadores hoje, é de grande complexidade. Os historiadores historiadores antigos, de antiguidade tardia ou antiguidade cristã, por exemplo, eles já lidam com disciplinas auxiliares. Já lidam com epistolografia, com hermenêutica, com exegese, lidam com trabalhos com arqueologia, às vezes, com análise de discurso, com psicologia, uma série de disciplinas que lhe auxiliam na fabricação da interpretação do passado. O teólogo, ele pode muito bem verificar esse trabalho, porque o trabalho que os historiadores fazem está disponível, inclusive as ferramentas que foram utilizadas. Então ele consegue verificar como se produziu aquele trabalho, e aí ele entende como é formado na estrutura social daquele período, como é constituído os pensamentos e as ideias. Lembrando que não queremos com isso dizer que as ideias formam o comportamento e a cultura, e nem determinar que as culturas formam as ideias, mas que são jogos que são confluentes, que eles estão sempre interagindo, as ideias e a cultura e as ideias. Mas é claro que dentro desses estudos históricos
da sociedade, você consegue entender que, em determinado ponto, as ideias que influenciaram mais, e em outro determinado ponto foram os homens que formaram as ideias que forjaram a sociedade. Olha que interessante isso, porque a gente está discutindo isso no mundo contemporâneo, né? Qual que é a raiz do pensamento cristão, por exemplo, contemporâneo ocidental? Olha só que pergunta, que também pode ser feita no passado meio remoto. E os historiadores, a história do pensamento cristão, a história do cristianismo, auxilia na interpretação dessas estruturas sociais, políticas e econômicas que vão dar ao teólogo a capacidade de entender como as doutrinas bíblicas foram sendo interpretadas no curso do tempo, né? Isso ajuda muito para a gente perder um pouco aquele mito de que nós estamos vivendo a igreja primitiva ainda, né? Pensamos igual, não há nenhum problema, e a verdadeira igreja hoje ainda vive o cristianismo primitivo, né? Em termos de comportamento, isso seria muito, 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 muito difícil, né? Porque nós conseguimos entender, através do tempo, que os homens mudam, eles leem as ideias diferentes, né? Eles compreendem as ideias muito diferente, né? E eu acho que isso é importante para a teologia. Esse papel é importante para a teologia. E só para nós, assim, dentro desse assunto, antes de apresentarmos também as obras aí, até para termos esse fundamento bem estabelecido, dentro dessa análise histórica, e para fazer essa análise histórica, geralmente os historiadores da história do cristianismo, mais especialmente, vão identificar etapas, né, ou períodos bem específicos em que parece predominar um certo tipo de pensamento ou de construção teológica dentro daquela época. A grande maioria dos historiadores, os teólogos que se preocupam, né, ou que se ocupam com a teologia, fazem essas divisões, esses períodos mais marcantes na história da humanidade. Para nós aqui apresentarmos para aqueles que estão nos acompanhando, quais seriam esses principais períodos que marcam, por assim dizer, a história do cristianismo, professor Eduardo? Então, embora haja agora, recente, assim, um revisionismo dos recortes temporais, né, os famosos recortes temporais como pré-história, aí nós temos antiguidade, aí nós teríamos Idade Média, o medievo, né, e nós teríamos Idade Moderna, e nós teríamos, então, a contemporânea, e aí, como estamos vivendo, né, e estamos falando de pós-modernidade, ou modernidade tardia, enfim. Esses recortes, eles são balizas, né, são uma espécie de baliza. Eles são discutíveis, com toda certeza, não são absolutos, não tem como cravar que a partir de 1501, a Idade Moderna começou a ser contada. Não tem como cravar isso, não tem como determinar isso, né? Então, na história da igreja, na história do cristianismo, os historiadores da religião cristã, eles vão se balizar também por esses denominadores, por essas bandeiras ou esses guias, mas vão implementar aí, vão colocar o fator produção teológica, tá? Então, da morte de Cristo e final da era paulina, nós temos até Constantino, nós temos a produção entre apologistas, eu diria teólogos não apologistas, mas pais da igreja, de maneira geral, mas constituído aí de uma diversidade muito profunda entre Oriente e Ocidente, antes do Concílio de Nicéia e pós-Concílio de Nicéia. Olha só, já estamos falando de um recorte bem específico, né? Para ter a noção de que os historiadores que lidam com o cristianismo, eles têm muitos recortes para auxiliarem
na compreensão do tempo e da produção de cada pensador ou figuras eclesiásticas, né? E aí, pós-Constantino, nós temos a história da igreja vista como consolidação da igreja no pensamento ocidental. Então aí, a partir do final do quarto século, nós temos aí já o início da Idade Média, né, que seria a Antiguidade Tardia e início da Idade Média. Também muito complexa. O certo é o que está acontecendo muito hoje, e por isso as obras enciclopédicas foram embora, as metas narrativas não aparecem mais, porque os historiadores estão municiados de muitas ferramentas que dão a ele capacidade de discutir períodos muito específicos, recortes muito específicos, né? Por exemplo, qual era o cristianismo vivenciado no século VIII, né? Lá, por volta de 730 depois de Cristo, na França, mas na região sul da França. Olha só, é possível fazer isso hoje, né? Então os recortes vão acontecendo. De repente nós chegamos lá na Baixa Idade Média, com o domínio católico já bem fragmentado, no ponto de vista do pensamento e da produção teológica, e aí nós temos o surgimento, já desde o século XIII, e aí consolidando-se ou tendo um destaque maior com a Reforma Protestante, com os pensadores protestantes, e isso vai avançando e aparece o que nós chamamos de ciência, que vai confundir ainda mais. Porque aí esses pensadores católicos e protestantes, que já se destacavam muito pelo arsenal que possuíam, pelo cabedal intelectual que possuíam, vão se inserir naquilo que nós chamamos de racionalismo científico. E aí vai se distribuindo, e nós temos então a idade moderna e contemporânea do pensamento cristão. Mas perceba que as balizas são como que chão para se pisar. E aí os historiadores da religião vão se utilizar dessas balizas para construir também as suas balizas, mas a partir da evolução da teologia, ou da sua complexidade, da sua diversidade. Na Idade Média, por exemplo, é muito difícil você não inserir os árabes na discussão, por exemplo, porque o pensamento árabe, o pensamento mais ali dos grandes planaltos da região iraniana hoje, é um pensamento muito fértil, de uma teologia cristã grega, né, de uma herança grega muito profunda. E essas leituras, por exemplo, com Tomás de Aquino, na Idade Média, isso vai estar muito conectado com as estruturas mentais gregas, mas de um grego do Oriente. Olha só que interessante, né? Isso auxilia muito na gente compreender como são formados nossos pensamentos sobre teologia e sobre cristianismo. Isso é interessante, né? O que fica bem claro para nós nessa exposição brilhante aí do professor Eduardo é que não tem como compreender e nem mesmo fazer teologia de agora em diante. É importante ter isso em mente, né? Tem muita gente querendo fazer a teologia de agora em diante ou a partir do nada, o que é, obviamente, impossível em praticar, porque nós somos seres históricos, nós estamos envolvidos numa história e respeitar a história, compreender a história. Destacando, inclusive, né, professor Eduardo, só esse último comentário para nós irmos para as obras, que o papo aqui está bem legal, que essa formação do chamado pensamento cristão, ou a história da teologia cristã, não é o resultado assim, de um pensamento linear, homogêneo, muito pelo contrário, é o resultado de embates, de controvérsias, inclusive nós temos obras bem interessantes sobre esse tema. O Roger Olson tem um livro bem interessante sobre a história das controvérsias da teologia cristã, para destacar isso, que quando nós falamos de estudar a história do pensamento cristão, nós vamos também estudar essas controvérsias, né? Defesa de cá, defesa de lá, nós vamos perceber isso na patrística, no medievo, nós vamos
encontrar isso na Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante, ela não é homogênea, tanto que nós temos aí distinções sobre perspectivas naquele contexto, ou seja, para dizer que ao estudar a história da teologia, nós não estamos falando aí de homogeneidade, né? Então, eu vou concluir aqui essa parte com o que você está falando, que o tema da controvérsia, ele eu acredito que é uma herança, claro, pré-cristã, mas a ideia de controvérsia quanto elemento fundamental para a construção de um pensamento sólido, o cristianismo aceitou isso desde o início como um ingrediente extremamente importante. É recente, na verdade, a aversão à controvérsia. É recente na história do cristianismo, porque até a modernidade, usando a baliza aí da modernidade, o pensamento cristão ele foi formado através das controvérsias, do diálogo. Aí os nomes, por exemplo, de concílios. Os concílios são, em outras palavras, o alinhamento, a lapidação de uma estrutura de pensamento teológico. Sem isso, nós estamos fadados ao fracasso. Se não tiver controvérsia, se não tiver diálogo, se não tiver esse tipo de tema dentro do pensamento cristão, nós estaremos fadados à estagnação teológica. Se não tem direito ao contraditório, à defesa de pontos bíblicos divergentes, obviamente que você não tem a liberdade, né? Bem pontuado isso daí, muito bem pontuado. O que não significa dizer, e é importante nós pontuarmos, que desde o início da igreja cristã, que é uma outra, que já é por si só uma controvérsia, a ideia da formação da ortodoxia, que desde o início não teria uma ortodoxia. Obviamente que existia desde o início, na formação do pensamento cristão, uma linha central que definia essas verdades defendidas pelos teólogos cristãos. Mas vamos lá, aí o pessoal já está nos acompanhando, nós estamos com alguns minutos aqui, o papo está bem legal, mas vamos começar aí com o top 5. Queria que você apresentasse aí para a nossa audiência, aí, quem está nos acompanhando, com relação ao seu top 5 de livros da história do pensamento cristão. Queria que você falasse o título e os autores. Bom, eu vou logo dizendo que é uma experiência muito boa que eu tive. Quando eu vim do mestrado, eu encontrei essa obra que é do Kent Latouré, que o título dela é Uma História do Cristianismo, são em 2 volumes. Eu fiquei muito impressionado com um livro que se pretende uma enciclopédia ou de grande volume. Então ele não é um recorte específico, não é um livro que trata de assunto específico. Aliás, nenhum dos que eu vou citar aqui é assim. Então ele é uma história do cristianismo e até os dias atuais. Eu pensei nisso para facilitar, para ajudar a introduzir os nossos internautas, de repente, a esse assunto. E por que eu escolho ele? Porque ele aborda a história do cristianismo com disciplinas auxiliares. Isso é muito interessante e, às vezes, é difícil de encontrar em outras obras. Então, ele, por exemplo, ele trabalha um pouco da história do cristianismo oriental. Isso é interessante, né? Ele mostra, às vezes, questões econômicas, sociais, culturais, e ele mostra a diversidade que havia, só para citar um exemplo aí, a gente já vai para outro. Uma coisa bem interessante que ele mostra como era a composição étnica da igreja. Olha só, não é fácil encontrar isso, viu? E isso é muito relevante, porque o cristianismo, diferente de muitas religiões, o cristianismo, ele louva muito a igreja multifacetada no sentido social, né? No sentido de japoneses, holandeses e brasileiros, por exemplo, vão estar no céu, no mesmo céu, em função da cruz de Cristo, do sangue de Jesus derramado, né? E ele mostra que isso era um ideal que a igreja carregava. Isso é legal.
eu acho que ele vale a pena colocar no top 5 aí, Valmir. Ótimo, top 5, então, e tá o livro Uma História do Cristianismo, do Kent Scott Latouré, pela editora Ragnos. Então, agora vamos para o top 4, que é um clássico, né? Que é um clássico que eu queria que você explicasse, porque você escolheu, além daquilo que nós sabemos da importância dessa obra, que é o livro Cristianismo, o Cristianismo através dos séculos. Olha, tem muito vídeo na internet, tem muitos debates, ele é muito utilizado. Eu acho que, assim, ele é importante para aqueles indivíduos, sujeitos que estão preocupados com cristianismo e política. Porque em determinado ponto do livro, ele vai começar a trabalhar muito o contexto político e social, e aí ele navega e aponta a história do cristianismo. Isso é fantástico, por exemplo, quando ele começa a falar sobre nazismo, ideologias, políticas. É um livro realmente que vale a pena, é um clássico, e embora haja hoje muita bibliografia, mas eu acho bem difícil, fora que as versões mais antigas, não tão antigas assim, né, mas é bonito a encadernação dele, vale a pena colocar na estante, tá? Ele fica em pé legal, ele não precisa de muito apoio. Mas a Vida Nova fez uma edição muito boa, e tem feito. Eu acho que é um livro caro, e não é só caro no sentido econômico, não, viu? Olha só, ele já é antigo e ainda custa em torno de R$90, nessa faixa aí. Deve encontrar usado mais barato, mas vale a pena tê-lo de consulta. Ele é muito fácil para você encontrar o que você... Na história do cristianismo, temas relevantes. Mas volto a dizer, eu escolho ele porque ele trabalha muito bem para quem não é um especialista, leitor especialista, ele trabalha muito bem política e cristianismo, e moderna, sobretudo. Eu acho isso aí fantástico, acho isso aí de extrema relevância para uma educação sem fins lucrativos, sabe? Sem proposição, uma história do cristianismo um pouco mais esforçada por dar uma noção política legal de como o cristianismo tem se comportado no início do século XX, por exemplo, que é a proposta dele. Interessante, né? É um diferencial realmente essa obra ao trazer essa visão do contexto mais abrangente, não necessariamente da disputa ou das disputas, né, da formação teológica em si, mas como é importante ter essa visão geral, principalmente nessa perspectiva política. Esse foi o nosso top 4 indicado pelo professor Eduardo Leite. Agora nós vamos para o top 3, professor Eduardo. Quem está aí no top 3 que você escolheu? Olha só, aqui está um autor que eu acho que é até difícil de falar um pouco, porque pelo menos eu tenho procurado sempre estar me atualizando, algumas coisas que ele anda falando, que é o Justo Gonzalez. Para mim, na atualidade, está difícil não acompanhá-lo, né? Então, acho que um clássico dele, entre várias obras, a coleção das Eras, por exemplo, né? Mas eu acho que de fácil acesso, eu acho que de uma composição honesta, tá? Aí a obra História do Cristianismo, História Ilustrada do Cristianismo, que também é uma coleção que vai até os dias atuais, vale a pena, né, da editora Vida Nova, vale a pena porque ele traz muita informação. O Justo Gonzalez, ele não começou, ele tem mais de 30 anos trabalhando com isso, muito tempo só fazendo o que ele mais gosta, né? Ele trabalha muito com história na América Latina, tal, história da igreja antiga. Tem livros maravilhosos, pequenos, mas muito importantes. Mas esse História Ilustrada do Cristianismo traz imagens. Ele é muito didático nesse sentido. Ele traz imagens, ele é conhecedor, e ele mostra isso muito bem, de documentos
da igreja, ele é conhecedor de atas de concílio, ele é conhecedor, e isso é muito difícil, porque, por exemplo, eu tenho feito especialização em cartas de São Jerônimo, não é nem nas obras de São Jerônimo, que é muito difícil, que é muita coisa. O Justo Gonzalez, ele tem conhecimento de obras dos autores patrísticos. Isso vale muito você encontrar nessa obra dele trechos assim, que dá vontade de tirar foto e guardar, porque é raro você encontrar a descrição desses documentos, em português, inclusive, que é a tradução da Vida Nova. Vale a pena, é uma obra introdutória, mas também de acompanhamento para o curso todo aí, para quem está fazendo um curso de teologia, para quem quer se situar. Vale muito a pena. E, professor Eduardo, você citou várias características aí desta obra, né, História Ilustrada do Cristianismo, além desse conteúdo de peso das obras produzidas pelo Justo Gonzalez, que é realmente, além de um teólogo, um grande historiador, ele consegue dialogar muito bem em várias áreas do conhecimento. Além desse conteúdo, né, rico por si só, é ilustrado, né? Alguém vai querer... É ilustrado, né? Que ajuda bastante na escolha de uma obra. Então, aí está top 3, História Ilustrada do Cristianismo, uma coleção aí do Justo Gonzalez. E assim nós vamos para o top 2. Então, o top 2 eu escolhi já algo um pouco mais ligado aquilo que nós chamaríamos de livros contemporâneos, que são organizações de artigo. O Ellen Corbin, ele, não somente ele, mas ele é o diretor desse livro, História do Cristianismo para compreender melhor o nosso tempo. Ele, junto com outros organizadores, vão, através da editora Martins Fontes, fazer uma coletânea de artigos de especialistas na área de história antiga, medieval, história contemporânea, moderna, história do cristianismo. Cada um traz um artigo, um tema, desde o cristianismo primitivo até os dias atuais, artigos assim de 3, 4 páginas, sabe? Mas com uma profundidade, uma riqueza muito importante. Então, por que além disso, por que mais que esse livro eu escolho como o top 2? Porque são especialistas na área que me dão um norte, me abrem uma porta para o tema que eu quero, por exemplo, escolher aí a produção de Agostinho. Antes de eu ir nas obras de Agostinho, eu vou nesse livro, eu encontro um especialista ali que discute isso em 4 páginas com profundidade, atualidade, com instrumentos atuais, e me dão um norte. Me dão uma direção para seguir com segurança. E isso é muito importante, porque é de fácil manuseio, é fácil acesso. Você tem... Eu vi um tempo atrás um livro chamado Para Quem Tem Pouco Tempo, algo assim, História do Mundo para quem não tem pressa ou para quem tem pressa, né? Ou então, Uma Breve História do Tempo, né? Que ficou comum também. Esse seria uma breve história do cristianismo para quem tem pouquíssimo tempo. Para quem não tá... Mas, olha, vale a pena ter essa obra para uma espécie de baliza, de norte, para qualquer tema dentro da história do cristianismo. Tá? Eu acho isso acho essa obra assim, muito importante. Me ajudou muito nas minhas aulas, para lembrar, por exemplo, de um tema, né? Poxa, hoje é aula sobre cruzadas. Me situa, eu preciso lembrar de alguma coisa. Eu corria nela 3 páginas, poxa, já veio tudo. Lembrou. É muito importante. Por isso, top 2 aí. Muito bom, muito bom. E era uma obra que eu, sinceramente, não conhecia, nem a obra, nem um autor. E, realmente, eu acho que é importante saber conjugar essas obras, aquelas que são mais densas e aquelas que apresentam um panorama mais sintético. Porque isso auxilia também, quando você precisa de uma informação, como você destacou, aí, mais à mão, e também para recapitular, porque a nossa memória, a nossa mente, ela é feita de conexões, né? Quando você lembra um ponto,
você consegue recordar todo um panorama mais abrangente que você precisa para apresentar. Top 2, e assim nós vamos agora para o top 1. Olha, essa é a mais relevante no momento, entendeu? E me ajuda até hoje. Eu percebo que claro, ela é muito antiga, ela tem aproximadamente em 40 anos a produção, é na segunda metade do século XX, que Henri Irene Marrou e Jean Denisot, 2 autores, vão organizar a coleção Nova História da Igreja. Essa nova é proposital, porque eles dialogam diretamente com a nova história cultural. É uma proposta de olhar a história, olhar a história da igreja a partir, declaradamente a partir das novas perspectivas disciplinares. Antropologia, sociologia, arqueologia, política. Então, os novos instrumentos e novos documentos que foram identificados pelos pensadores após a segunda metade do século XX, esses autores vão organizar uma nova história da igreja com essa perspectiva. E, embora eles, não há problema nenhum em eles serem católicos, né, e professarem essa fé, pelo contrário, isso enriquece muito a obra, né? Não há nenhum problema quanto à qualidade. E eu percebo que muitos autores que vieram pós eles estão utilizando essa bibliografia, que já não é mais editada, já não tem mais atualizações dela, mas ainda se encontra ainda. Ela está em 5 volumes, tá? E é da editora Vozes, Nova História da Igreja. É muito rica. E outra coisa, ela trabalha com profundidade cristianismos que nós nem conhecíamos, visões do cristianismo que a gente jamais passava pela nossa cabeça que existia. Cristianismo na Morávia, cristianismo na Pérsia, na China, por exemplo, né? Cristianismo no sul da África, na África Central. Eles trabalham com riquezas documentais e de detalhes, e dentro de uma perspectiva, inclusive, de comportamento, de cultura, de antropologia, como a história do cristianismo foram espalhando pelo mundo, sabe? Por isso que a gente encontra, às vezes, traços do cristianismo em tribos africanas, às vezes. Como que isso se deu? É porque é muito antigo a divulgação do evangelho. Então, essa nova história da igreja, ela tem essa riqueza de detalhes, muito bem documentada, com bibliografias, citações, mostrando todo o caminho do percurso dos historiadores. Eles que são, claro, conhecidos por outras obras, História da Vida Privada, Teologia da História, de Henri Marrou. O Irene Marrou tem uma História da Educação na Antiguidade, que é um clássico da pedagogia, muito utilizado. Então, mas essa obra, Nova História da Igreja, para quem é historiador, para quem lida com a história do cristianismo, não pode faltar. Eu poderia até trocar as outras obras, mas essa aqui, ela já estava aqui empilhada, viu, Valmir? Ela já estava aqui garantindo o lugar dela. Então é bem legal, eu acho muito importante. Custa aí, eu vi recentemente no Mercado Livre os 5 volumes por R$600, algo assim. Mas vira e mexe, eles mudam esses preços, entendeu? Então vale a pena tê-lo, vale a pena procurar, vale a pena consultá-lo, tá bom? Muito bom. Essa obra realmente vale a pena, é de garantia. Quer escrever alguma coisa aí, passa por ela. Passa por ela, né? Passa por ela. É isso, gente. Então, aí o professor Eduardo, de maneira muito objetiva, demonstrando o conhecimento dessas obras aí, o professor Eduardo é realmente um professor que atua nessa área, como eu destaquei, estudante de História, mestrado e agora fazendo o doutorado dele, e apresenta para nós aí 5 dicas excepcionais para entendermos a história da teologia e do cristianismo. Aí tem, então, portanto, esse top 5.
Professor Eduardo, muito obrigado por esse bate-papo. Antes de nós finalizarmos, dizer que o professor Eduardo tem, além desse trabalho dele na área de teologia e também na área didática, né, como professor, ele tem uma obra publicada pela editora Reflexão, que fala sobre o Sínodo de Dort, uma obra muito importante também para todos aqueles que quiserem conhecer um pouco mais desse contexto bem específico. Eu queria que você falasse, professor Eduardo, rapidamente aí sobre essa obra para aqueles que não conhecem ainda. Essa obra está ligada àquilo que eu disse bem no começo, né? Que hoje os historiadores fazem recortes bem pontuais, porque eles já estão muito capacitados com um cabedal de documentação e de instrumentos para isso. Então, o Sínodo de Dort é uma obra que a gente, né, Valmir participou aí da coleção, do grupo de trabalhos, né, para falar sobre arminianismo, e coube a mim a proposta de falar sobre o Sínodo de Dort. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte eu falo sobre o contexto social, político, econômico e cultural, né? Eu me esforço para dar uma visão sobre qual era o contexto histórico, o panorâmico do Sínodo, que acontece ali por volta de 1619, 18, 19. E depois, na segunda parte, a gente trabalha com o Sínodo em si. O que foi isso? Como é que era visto um sínodo naquele período? E que elementos ele carregava? Do que ele era constituído, né? Ele era um debate teológico entre pares, entre amigos numa academia? Ou era um problema de julgar uma heresia, um crime de Estado, um crime civil, né? É uma obra que a gente escreveu em 2016, estávamos na Fakes, trabalhando juntos, tempos maravilhosos. Eu tive o prazer de trabalhar com o Valmir, com o Gesiel, com o Valdeci, com o Marcos Guimarães, com o pessoal, o Tony, né, nosso amigo, que inclusive, né, tá completando ano de vida, né, Valmir, por esses dias aí. Realmente. Que Deus abençoe vocês, foi um prazer. E eu escrevi essa obra assim, nesse calor, então foi muito legal. A gente participou assim, parece que a gente estava vivendo aquele período, foi muito legal. Essa obra reflete um pouco desse calor também nas escritas. Muito bem, então é isso, gente. Professor Eduardo, muito obrigado por esse bate-papo enriquecedor. Eu tenho certeza que esse programa aqui vai inspirar, vai instigar muitas pessoas a adentrarem nessa importante área da teologia cristã, que é a compreensão da história. Queria que você fizesse as suas considerações finais aí, mandando sua saudação a todos aqueles que acompanham aqui o nosso canal, aqui no YouTube. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer a paciência do professor Valmir e o convite que ele me fez para esse belíssimo canal. E eu tenho acompanhado de longe, tenho visto algumas lives aí, muito importante. É um trabalho de várias naturezas, inclusive educativa, social. Eu quero parabenizar primeiramente por isso, tá? Continue fazendo com que esse trabalho seja cada vez mais rico. Eu quero agradecer aos internautas também pela paciência, os nossos ouvintes ou amigos, né, de repente, pela paciência. E estou sempre à disposição na medida do meu possível, tá? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Beleza, então, professor Eduardo, numa outra oportunidade ele voltará para um outro bate-papo teológico, e essa edição vai ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal para você receber atualizações com conteúdo de qualidade para você. Valeu, gente, e até o nosso próximo encontro.